Glória a Deus. Gente, deu para abrir aí? Romanos capítulo 8. O Messias está pensando, quantos adolescentes são, hein? Hein, Messias? O homem da chapa. Glória a Deus. Deu para abrir? Queridos, vamos fazer essa leitura? Diz assim, versículo de número 14: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Aleluia. Pai, obrigado por Tua palavra. Ministra as nossas vidas, fala aos nossos corações. Abrimos agora o nosso coração e o ouvido do nosso coração para a Tua palavra. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu quero pedir que Teu Espírito venha sobre a Tua igreja, nesse momento que a Tua luz brilhe e ilumine cada canto obscuro dos nossos corações. Quero pedir, Senhor, nesse momento, que os Teus anjos se acampem ao nosso redor, afastando de nós toda ave demoníaca que tenta roubar ou comer a semente que vai ser lançada em nossos corações. Que essa semente possa ser plantada, germinada e possa dar frutos em nossas vidas, em nome do Senhor Jesus, amém? Jesus veio, eu vou usar uma palavra, Jesus é do balacobaco. Já ouviu falar? Fulano é do balacobaco, porque chega e causa. Jesus onde chegava ele causava. Sabia? Que onde Jesus chegava ele causava. Mas por que onde Jesus chegava ele causava? Porque a postura de Jesus diante da sociedade ao qual ele vivia, em muitos momentos era escandalosa. Jesus ele bagunçou o coreto, por assim dizer. Ele era amado por alguns, odiado pelos outros. Alguns se pasmavam-se de sua sabedoria, outros se escandalizavam da sua doutrina. Jesus conversou com mulheres, a um ponto de uma sociedade que desprezava qualquer comunicação com mulheres. Conversou teve contato com prostitutas, sentou na mesa de publicanos, comeu com pecadores, interagiu com gente que ninguém queria interagir. Jesus olhou para os principais da religião do tempo dele, do contexto dele, e chamou todos de sepulcros caiados, hipócritas. Rapaz, eu não entendia antes o que era sepulcro caiado, porque às vezes a gente tem preguiça de parar para pensar na palavra, na boa. Nós é tudo preguiçoso, nós é geração Google. Aí quando eu falava sepulcro caiado, eu falava, mano, o que é sepulcro caiado? Sepulcro caiado. Aí eu tenho que entender que é duas palavras. Uma é sepulcro. E sepulcro, o que é sepulcro? O que é sepulcro? É uma sepultura. Sepulcro é uma sepultura, é onde vai o corpo, é onde vai o defunto, beleza? Então, sepulcro, onde vai a sepultura. Agora, caiado. Aí pegou, caiado. Sepulcro caiado. Caiu o sepulcro? Não, caiado vem do cal. E aí eu gostei da expressão dela. Ela fez, cal? Que cal? O melhor exemplo, as calçadas e as praças. Não tem uma guia
branca, uma guia sem cor. Uma guia branca, uma guia sem cor. O que passa na guia chama cal. Então são guias caiadas. E Jesus, quando chama o pessoal de sepulcro caiado, diz que por fora são bonitos. É como se fosse um túmulo pintado, bonitinho. Ali por fora está bonito, tem flor, está ornado, mas dentro do sepulcro tem o quê? Morte, tem defunto, tem fedor. E ele chama a religião da época dele do quê? De sepulcro caiado. Olha que coisa mais forte. Então Jesus é do balacobaco. Jesus veio para causar mesmo. O interessante da trajetória de Jesus, como ele é tão polêmico, que durante a jornada dele ministerial, de mais ou menos 3 anos e meio, em alguns momentos dessa jornada, a multidão tentou matá-lo. Não foi só uma vez não. E como não era a hora dele, o pai dava um ziriguidum lá de Deus, ele passava no meio da multidão e não morria. Quando a gente vai ler os evangelhos, a gente vai ver essas histórias. E ele passou pelo meio da multidão. Falei, cara, mano, a multidão quer matar ele, e ele passa no meio da multidão. Tipo, eu vou falar, não me chamem de herege, mas a única vez que eu vi uma coisa semelhante, eu só fui ter essa percepção quando eu assisti Harry Potter. Harry Potter não tem uma capa de invisibilidade? E aí ele quer estar num lugar, o lugar está cheio, ele coloca a capa de invisibilidade e passa no meio. Eu não estou comparando Jesus com Harry Potter, irmão, pelo amor de Deus. Eu só estou ilustrando para que você possa entender. O que é passar no meio de uma multidão e não ser visto? Como pode? Que mistério de Jeová é esse? Mas na hora, o filho foi entregue. A multidão trocou ele por Barrabás. Ele foi crucificado diante de muitos. E assim foi. Mas Jesus causou. Jesus causou porque ele veio com uma contracultura da religião, parecia. Ele veio estender a mão para quem ninguém queria estender. Ele veio contestar leis que não tinham sido impostas por Deus e costumes que estavam vivendo que não era da vontade do Senhor. Mas de tudo que Jesus veio fazer, de todos as revelações e de todas as acusações e de tudo que ele veio revelar através da sua pessoa, teve uma que acabou levando ele para a cruz diante dos olhos da religião. Teve uma que foi um bafão em Jerusalém naquela época. Sabe qual foi? A revelação mais bombástica de Jesus. Qual a revelação? A maior revelação que vocês não podem falar, que vocês já ouviram isso, né? Mas a revelação que Jesus veio trazer, que o pessoal fala assim, mas esse cara é louco. Sabe qual é? Que Deus é Pai. Foi a coisa mais chocante que Jerusalém e imediações ouviram da boca de um homem, dizer que Deus é Pai. Herege. Você pode, eu não estou mentindo não, vai lá ver. Jesus ele vem e começa a revelar a Deus como sendo um Pai, começa a chamar Deus de Pai, começa a ensinar os seus discípulos a orar ao Deus Pai. Quando ele é preso, levado diante do sinédrio, o sumo sacerdote olha para ele, trazem falsas testemunhas, começam a acusá-lo, ele fica quieto. Mas quando o sumo sacerdote olha para ele e fala assim, você é o Cristo, é o Filho de Deus? Você é o Filho de Deus? Ele fala assim, sou. O que o sumo sacerdote faz? Rasga as vestes, louca, rasga, e fala assim, blasfêmia. Não precisa de mais testemunhas, não precisa de mais acusação, porque a própria boca dele o acusou. Como ele pode ser filho de Deus? Não tem como. Deus não é pai de gente falha, Deus não é pai de gente humana, Deus não é pai de gente que erra, Deus não é pai de gente que nasce de gente. Deus é santo, Deus é Senhor dos exércitos, Jeová Jireh, Jeová Rafá, Jeová Nissi, Jeová Shalom. Mas Pai? Não. Em toda a antiga aliança, você pode abrir sua Bíblia aí, no todo o Antigo Testamento, você não vai ver nenhuma referência de ninguém que ousou chamar Deus de Pai. Ninguém ousou. De repente os mais estudiosos, que amam ler mais a Bíblia, pode questionar o Salmo 103 e falar, pastor, mas Salmo 103 diz que como um pai se compadece dos filhos, assim o Senhor nos ama. Mas você não está entendendo, meu irmão, você não interpretou direito o texto, está dizendo,
está fazendo uma comparação. Como um pai se compadece dos filhos, é assim que o Senhor nos ama. Mas em nenhum momento está chamando Deus de pai. Está falando de um sentimento que Deus tem para conosco. Mas chamar Deus de pai, não dá. Por que não dá? Porque não tem como nós sermos filhos de um Deus santo. Macaco faz macaco, cachorro faz cachorro, tatu faz tatuzinho, pecador faz pecador, irmão. Não tem como um Deus santo gerar pecadores. Amém? Então já quero te chocar logo aqui, porque essa é a revelação de Jesus. Jesus vem revelar um Deus Pai para uma geração que não tem pai. Jesus vem revelar um Deus Pai santo para uma geração que não tem Deus, não tem a paternidade divina. E aceita isso. É que nem conversar com TJ, Testemunha de Jeová. Outro dia eu conversando com o Testemunha de Jeová, ele falando aquela ideia de que ele se contenta com a terra. Se contenta em viver aqui mesmo. Esse negócio da glória, do céu, é uma ideia elevadíssima para um homem querer pensar. Vamos se contentar com isso aqui mesmo. Aí eu falo, mano, de onde você está tirando isso, né? Aí ele olhou para mim, mó deboche, falou assim, um dia eu pensei assim que nem você. Mano, você se contenta com isso aqui, quando a promessa é de que nós temos um lugar na casa do Pai, uma herança. E às vezes esse mundo quer nos contentar, viver com isso aqui, viver com essas enfermidades, viver com essa postura, viver com essa vida medíocre, viver algemado pelo pecado ou com medo da lei. É isso que o mundo tem para nós. E Jesus vem revelar esse Deus Pai. Só que naquela época, Jesus foi para a cruz porque começou a dizer que era filho de Deus. É claro, Deus levou Jesus à cruz, era plano de Deus. Mas um dos motivos que atiçou e coçou o ouvido daquele povo ao ponto de condená-lo, era dizer que ele era o Messias, o Filho de Deus, o Cristo. E nós, porém, em contrapartida, nós vivemos no outro lado da balança, que Deus é pai de todo mundo agora. Agora esculhambou. Agora Deus é pai. Você sai daqui agora, vai para qualquer canto que tiver aí, vai na biqueira mais próxima e pergunta, Deus é? Ele fala, oxe, Deus é pai, mano. Deus é pai, mano. Deus é pai, não é padrasto, filho. Não é? Agora Deus é pai de todo mundo, e Deus é papai, e o cara está lá, e coloca no carro dele, Deus é pai, não é padrasto, e vai viver na vida lá à vontade, do jeito que quer, fazendo as coisas que quer, do jeito que quer, e Deus é pai. Eu vou dizer para você essa noite, Deus não é pai de quem não tem Cristo Jesus em sua vida, porque a única maneira de se tornar filho de Deus é através da adoção por Cristo Jesus. Nós acabamos de ler um texto em Romanos, capítulo de número 8, escrito por Paulo, fariseu dos fariseus, entendido da lei, que perseguiu a igreja, que perseguiu os cristãos. Porém, esse Paulo acaba de falar para a gente que nós temos um espírito de adoção. Não tem como eu adotar aquilo que já é meu, concorda comigo? Eu vou olhar para o meu filho e falar assim, então Isaac, eu vou te adotar. Não tem. Eu adoto aquilo que eu não gerei. Eu adoto aquele ao qual eu quero dar a minha identidade, o meu nome, mas que não nasceu de mim, mas eu quero dar aquilo que eu sou para ele. Você está entendendo o que eu estou falando? Não tem como adotar aquilo que já é seu. E um dos textos mais clássicos para poder falar sobre essa questão de que nós não somos filhos e precisamos ser adotados por Deus é de João, capítulo de número 1. Evangelho de João, capítulo de número 1. Só para não ficar na minha palavra e você dizer que eu sou um herege e coisa e tal. Versículo de número 12. Evangelho de João, capítulo 1, versículo de número 12. E eu vou ver aqui com o Dudu, que está estreando do Data Show. Não é não, Dudu? Evangelho de João, capítulo 1, versículo de número 12. Olha só o que Jesus diz. Jesus diz não, João diz. Eu vou ler aqui. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos, de serem feitos. Você só pode ser feito aquilo que não era, concorda comigo? A todos o quanto o receberam. Receberam quem? Jesus. Mas todos o quanto receberam,
aos que creem em seu nome. Nome de quem? Jesus. Deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Agora vai para o 13. Aos quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne. Quer dizer, não nasceu do papai e da mamãe, nem da vontade do varão, mas de Deus. Nós nos tornamos filhos de Deus não porque eu quero, mas porque Deus quis e permitiu que eu fosse filho, através de Cristo Jesus. Ninguém se torna, agora eu sou filho de Deus. Não, passa pelo crivo de Deus, e o crivo de Deus é Jesus Cristo. Só tem adoção de filho quem tem Jesus. Por isso nós pregamos Cristo, por isso nós pregamos o Evangelho. Aleluia. Então nem todo mundo é filho. Só se torna filho quem tem Jesus, quem professa o nome do Filho. Mas uma coisa interessante, quando eu estava estudando para ministrar essa palavra, é sobre a realidade da adoção. Eu quero falar da nossa realidade. Hoje, eu entrei no Cadastro Nacional de Adoção. É um site, Cadastro Nacional de Adoção. Você pode entrar lá, não precisa de senha, não precisa de nada. E hoje, no Cadastro Nacional de Adoção, no Brasil inteiro, aptas para a adoção, esperando uma família para acolher essas crianças e adolescentes, existem 4.242 crianças e adolescentes hoje no Brasil, aptos para serem adotados, aguardando uma família. 4.242 crianças e adolescentes aguardando uma família para serem adotadas, no Brasil todo, no Cadastro Nacional de Adoção. O interessante é que existem 4.200 crianças aguardando para serem adotadas. Agora eu vou falar o número de pessoas que querem adotar uma criança. Hoje, no Brasil, no dia de hoje é dia 22? Hoje é dia 22 de novembro de 2020, para quem for assistir essa transmissão depois dessa gravação. Hoje, no Brasil, pelos dados do Cadastro Nacional de Adoção, existem 42.789 pessoas querendo adotar uma criança. 42 mil pessoas para 4.200 crianças. Poderia então, nesse exato momento, não ter um órfão no Brasil. Concorda comigo? Concorda? Pode, de repente, você pode ser um desses 42 mil, está aqui sentado, está no Cadastro Nacional de Adoção, esperando uma criança. Mas como esperar se já tem lá 4.200 crianças e adolescentes esperando para serem adotados? Só que tem uma questão aí, tem uma questão bem difícil. 91% das crianças que estão nessa fila de adoção, aguardando uma família, que querem uma família, que precisam de uma família, 91% são maiores de 6 anos de idade. E isso exclui elas do anseio daqueles que querem adotar. Tem 42 mil pessoas, eu não sei, vamos tirar aí 10%, 38 mil, sobra 38 mil mais ou menos. 38 mil pessoas não querem uma criança com mais de 6 anos. Não querem. Para uma criança sair da linha de adoção, o processo de adoção, por mais rápido que seja, demora 1 ano, 2. Você sabia que se a pessoa quer adotar um recém-nascido, que é o que a maioria dessas 42 mil pessoas querem, adotar um recém-nascido, com 0 ano de vida, com meses para poder cuidar, para poder dar um nome, para poder passear e fazer o que quiser com essa criança, o que quiser no aspecto de criar do jeito que quer, porque eu não quero uma criança de 6 anos, porque ela já vem com manha, já vem com birra, já vem com suas deformidades de caráter, e eu não estou com paciência para isso.
Parece que quer ser pai, quer ser mãe, só para realizar o desejo de mostrar no Facebook que quer ser pai e quer ser mãe, ou o anseio de dizer que tem um filho, porque não foi capaz de gerar. Então quer dizer que a questão da adoção está mais relacionada em suprir um anseio de quem quer adotar, e não daquele que precisa ser adotado. Você está entendendo o que eu estou falando? Essas crianças, elas estão nessa fila de adoção, e tem três coisas, três fatores determinantes, que excluem esses 91% de crianças. Eu estava falando de recém-nascidos, só para eu não perder o raciocínio. 91% querem crianças abaixo de bebês, certo? A fila para adotar um bebê hoje no Brasil, pasmem-se, é de 6 anos de espera para se adotar um bebê recém-nascido no Brasil. Isso significa que se você está na fila de adoção para adotar um bebê, e você entrou na fila hoje, você vai ter que esperar famílias se desfazerem, adolescentes engravidar, pessoas rejeitarem os seus filhos, crianças serem geradas indesejadamente, só para satisfazer o seu desejo de ser pai e de mãe. Isso não é um absurdo? Você esperar uma desgraça acontecer, 6 anos, orando para que mães rejeitem filhos, para que jovens engravidem indevidamente, à torta, à direita, sem estrutura familiar, sem condição de criar, só para satisfazer o teu sonho de ser mamãe e de ser papai. Isso é maligno. Maligno não é querer adotar um bebê. Maligno é você querer realizar o seu sonho a custas da desgraça dos outros, sendo que tem gente precisando de amor, de carinho, de atenção e de cuidado. Vamos imaginar baixo que 10% desses 42 mil pessoas são cristãs que estão na fila de adoção. E agora o crente está em moda, né? Tem o que tem de crente. Quer ver? Quem é crente aqui? Levanta a mão. Ajuda aí, né? Teve gente que ficou na dúvida, mano. Sério, eu fiquei com medo. Não devia ter feito essa pergunta. Era mais fácil perguntar: quem é São Paulino? Quem é corintiano? Eu falei: quem é crente? E teve gente que falou: sou. Mas vamos imaginar, eu acredito que 10% dessas pessoas, dessas 42 mil, sejam cristãs. Não importa, católico, sejam cristãos. Já supriria a quantidade de crianças que tem para ser adotadas. Deixa eu te falar 3 fatores que impedem ou que excluem essas crianças da fila de adoção. Porque aqui a questão é a exigência de quem quer adotar. Você entendeu? Quem quer adotar, coloca exigências. Ah, não quero criança parda. Ah, não quero criança com mais de 6 anos. Ah, não quero criança... E vai colocando. E é isso que filtra e faz esses números absurdos. 3 fatores determinantes pelo Conselho Nacional de Justiça que mostram essa diferença gritante entre a disposição de crianças e a quantidade de gente que quer adotar. E por que essas crianças não são adotadas? Primeira delas, 86% das pessoas que estão na fila de adoção, elas não aceitam adotar uma criança com mais de 6 anos de idade. 86% não aceitam adotar uma criança com mais de 6 anos de idade. Por quê? Talvez porque não quer carregar a história dessa criança. Quanto mais velho fica, mais história tem para contar. Mais machucados, mais feridas, mais amarguras, mais costumes, mais defeitos, mais personalidade formada. E a gente tem uma mania de querer ser Deus e moldar a personalidade dos outros, né? Quem tem mais de um filho aqui? Levanta a mão. Olha aí, bastante gente tem mais que um filho. Conta pra mim. Capara, só tá nós aqui. Um é diferente do outro, né? Comeu o mesmo arroz e feijão, comeu o mesmo fubá, tomou na mesma teta. Não é?
E cada um é diferente do outro. Aí você se lamenta, tem dia que você tá meio pé da vida, aí você fala assim: meu Deus, o que eu fiz de errado, Senhor? Criei os dois igual, criei os dois com a mesma coisa, mesma criação. Por que, Senhor? Por que, Senhor? Está aí o porquê, querido. Porque não adianta você querer dar a mesma criação para duas pessoas que são totalmente diferentes. Você pode dar comida igual, arroz igual, mas cada pessoa é um ser humano único. E não o que vale para um que vale para outro. Porque cada ser tem uma personalidade única. Porque cada um representa um pedaço de um Deus infinito, perfeito. Olha para a tua casa, é a mesma comida, é o mesmo arroz e feijão, é a mesma bronca, mas personalidades diferentes. Então, a mesma criação não vale para os dois, ou para os três, ou para os quatro, porque você tem que abrir olhos de sensibilidade para lidar com os teus filhos, e saber que cada um é um ser único em Deus, aleluia? Você tem que entender isso, porque senão você vai se frustrar mesmo. Você vai falar: ah, Deus, por quê? Porque você não está abrindo os teus olhos. Você está querendo tratar ele como se fosse qualquer um, ou como se fosse, generalizasse. Não generalize os teus filhos, nunca. Cada um é um ser único, com suas dificuldades, suas limitações, suas qualidades, seus defeitos, em Deus, porque nós temos um Deus perfeito, bonito, infinito e multiforme, aleluia? E essas pessoas não querem adotar crianças, porque elas vêm com os trejeitos, elas vêm com a história. Eu fiquei muito triste quando eu olhei. E você sabia que lá na fila de adoção, a pessoa fica na adoção até os 17 anos e 11 meses, sabia? 17 anos e 11 meses. Agora você pensa em uma pessoa dos 6 anos de idade até os seus 17 anos e 11 meses sendo rejeitada. Por quê? Porque eu estou crescendo, porque a vida é assim, a vida não para. A vida segue, os anos passam. Outro dado, que aqui 44% das pessoas que estão na fila de adoção rejeitam crianças negras. 44% das pessoas na fila de adoção, desses 42 mil candidatos, não querem crianças negras. Então não venha me dizer que não há racismo no Brasil ainda. Você não quer um pretinho para te chamar de pai? Um escurinho para você chamar de filho? É um absurdo isso. Eu estou falando isso, aí há quem diga: olha, você tem que falar afrodescendente. Minha avó era preta, minha avó era negra, minhas tias são negras, com muito orgulho. Da parte da minha avó, da minha mãe, todo mundo é negão sim. Eu nasci branquelo que nem um bicho de goiaba, mas minha avó negra me catava no colo, sambava comigo, me dava feijoada, não com minhas tia Rosa, lá come feijoada, não com garfo e faca, mas fazendo bolinha assim com a mão, baiana, negra. Sabe, já comeu comida com a mão assim? Eles chamam de capitão. Vamos comer capitão. Só quem nasceu num lar de gente negra, sambando, feliz, alegre, sabe o que é isso? Então quando eu estou falando aqui, eu não estou falando de uma realidade que eu não vivo, eu tenho sangue. Então, como pode um Brasil desse, com o pé na senzala, querer distinguir cor? E deixar uma pessoa ficar aprisionada à margem da sociedade por causa da cor dela? Entenda, talvez essas pessoas rejeitam essas crianças por serem negras. E eu quero usar o símbolo da pele, simbolizando a genética. Eu não quero essa genética. Eu não quero a história dessa genética. Eu não quero a lembrança de onde ela veio. Eu não quero a lembrança dos pais. Eu não quero essa genealogia seguir na história dela. E negam essa criança. Porque a gente quer gente que é parecido com a gente. Mas nem os seus filhos se parecem com você tanto. Cada um tem um gosto, cada um tem um jeito, cada um quer viver sua vida. E isso coloca 44% das crianças fora da lista de adoção. E o último, e é triste, 61% dos casais, 61?
62% dos casais colocam como exigência não aceitar crianças com problema de saúde ou deficiência física. Quem mais precisa? Quem mais precisa? Quem precisa ter uma mãe do lado quando está sentindo dor? Quem precisa de alguém levantar 3 da madrugada para medir a febre ou dar um remédio? Quem precisa de alguém para se doar a vida, de repente para colocar numa cadeira de roda, transportar? Quem mais precisa é quem a maioria não quer. Porque a gente quer as coisas perfeitas para as nossas vidas. E quando eu olho para a Bíblia, quando eu olho para um texto desse, quando eu olho para Jesus e Deus querendo nos adotar, sem olhar a nossa carga, sem olhar a nossa idade, sem olhar de onde a gente veio, sem olhar quantas experiências nós já tivemos na vida, não importa, é 17 e 11 meses, não importa, é 32, é 45, é 60, não importa a carga, não importa a caminhada, não importa o tamanho do fardo, não importa a deformidade de caráter que os anos colocaram sobre você, em Cristo Jesus, Deus te quer, Ele te quer, Ele não olha para a nossa genealogia ou para a nossa genética. Se ele for olhar para a nossa genética, ele vai ver que eu sou filho do Hélio e da Marta, 2 pecadores. Não rola, não dá. A Marta, ela não dá, o Hélio não dá, não tem como, não tem nada de santidade aí. Ele olhou para o teu passado, não, ele tem um pai que é alcoólatra, isso é genético. Não, ela tem depressão, isso é genético, isso não cola. Ele não olha para a hereditariedade, ele não olha para o passado, ele não olha para a genealogia, ele nos faz novos nele. Ele não se importa da onde vem a nossa herança genética, que nele tudo novo se faz. Ele não está nem aí para as nossas enfermidades, os nossos defeitos de caráter. Ele não está nem aí para as nossas deficiências, porque tem problemas de saúde que estão para ser tratados, mas tem deformidades que são carregadas pela vida inteira, mas Ele está disposto a acordar de madrugada para te dar dipirona, Ele está disposto a chorar com você quando você está sentindo dor, Ele está disposto a vida inteira que você tiver aqui, carregar a sua cadeira de rodas ou a tua muleta, ou te dar banho, ou te colocar no colo, porque Ele te quer com as tuas enfermidades, Ele te aceita. Quando Jesus vem revelar um Deus Pai, Ele vem revelar um Deus de amor, um Deus que quer se aproximar da gente. O Todo-Poderoso, grande é o Shaddai, o Senhor dos Exércitos, o Senhor é a minha paz, o Senhor é a minha bandeira. É maravilhoso, é magnânimo. Mas tudo isso, Jesus se resume em uma palavrinha: Abba. Senhor dos Exércitos? Não, Abba. O grande El Shaddai? Não, o grande El Shaddai, Ele quer ser o seu Abba. Isso é lindo, isso é maravilhoso, sabe, meus irmãos? Olha só, na vida que a gente pôde ver aqui pelas estatísticas hoje do Brasil, a pessoa ela pode até querer ser adotada, mas existem vários critérios que a impedem de ser adotada. Tem criança agora, nesse exato momento, no abrigo, orando por um pai, por uma mãe, pedindo por uma família, pedindo por um abraço. Tem, no Brasil, nesse exato momento. Mas já não depende dela, depende de quem vai querer adotar. Por mais que ela queira ser adotada,
ela vai ter que passar pelo crivo de quem está adotando. Só que eu vejo um Deus que Ele abre um espaço para aqueles que através do seu Filho Jesus querem ser adotados, reconhecendo-o como único, suficiente Salvador. O Deus que quer adotar a todos e colocar embaixo dos teus braços, como uma galinha que acomoda os teus pintinhos, como um pai que se compadece do filho, como um pai que quer ser o provedor, o chefe da casa. É assim que Ele quer se manifestar a nós. O desejo de adotar está em Deus, e nele só há um critério: Cristo Jesus. Aleluia! E o critério, você percebeu que não parte de você, parte dele. Eu darei o meu critério, e darei o meu critério de graça. Darei o meu critério mesmo antes deles quererem. Darei o meu critério por eles, porque eu dou o meu critério a eles, para trazer a eles a mim mesmo. Olha que coisa mais linda. Sabe, deixa eu me sentir um pouco intelectual. Quando Paulo escreve aqui, e ele diz no versículo de número 15, que nós recebemos o espírito de adoção de filhos. A palavra adoção, na língua grega ao qual Paulo escreve essa epístola, é uiotesia. Uiotesia é a palavra grega para a palavra adoção, e que Paulo particularmente usa ela em Romanos, usa ela em Efésios, usa ela em Gálatas, para falar dessa adoção. E aqui em Romanos ele usa, no capítulo de número 9, ele também usa, falando que os judeus também têm essa adoção de Deus. Interessante. Só que essa palavra, ela significa assim: o ato de adoção, enfatizando-se o fato de o filho adotivo ter plenos direitos à herança e a mesma condição do filho biológico. É isso que essa palavra significa. Não é só simplesmente adotou, é adotou e colocar na mesma posição de um filho biológico, com os mesmos direitos de herança. Que isso? Aí o Paulo, ele mesmo já explica isso, porque eu não precisava nem ter ido no grego, mas eu quis falar essa palavra grega para mostrar que eu também sou culto, mano. Iotesia, vou falar de novo, do grego, adoção, do grego, iotesia. Pronto? O que Paulo no versículo de número 7 ele diz? Ele diz assim, olha só: e se nós somos filhos, somos também logo herdeiros também. Eu não sou só filho, não é só me adotou, mas ele me coloca como herdeiro. E o que é o herdeiro? É aquilo que possui tudo do pai. E aí ele vai mais além, ele fala assim: não é só possuir tudo do pai, porque o pai, ele não tem reservas para um filho e para outro não. Aí Deus é ousado aqui, e parece ser até heresia. Ele nos iguala a Cristo Jesus, na imensidão do teu amor e da sua entrega por nós. E ele diz: herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Co-herdeiros, peraí, o que Cristo herdar eu herdo, o que Cristo tem eu tenho também. Gostou? Eu tenho. Que loucura! Agora eu paro e penso, como pode você ter um filho perfeito, você ter um filho maravilhoso, um filho pleno, um filho que te ama, um filho que te obedece. Aí você fala assim: vamos arranjar problema para a nossa cabeça? O quê? Vamos adotar um bando de gente louca, vamos adotar um bando de gente rebelde, para bagunçar nossa casa. Parece que Deus fez isso. Ele já estava em plena harmonia com o filho, ele já estava amando o filho amando ele, mas eles resolvem nos amar. E qual o tamanho desse amor? Pegar esse bando de criação, que não é filho, que não foi gerado pela santidade, que não tem essa imutabilidade neles, e dar aquilo que eles têm de melhor, a glória do Filho perfeito.
aos filhos imperfeitos. Olha que coisa louca! Herdeiros e co-herdeiros de Cristo. Como pode isso? Sabe, a Bíblia diz que nós nos tornamos filhos quando professamos Cristo Jesus em nossas vidas, quando nós entregamos as nossas vidas a Cristo. Ele é a nossa carta de adoção. A Bíblia diz, eu não vou nem ficar falando de referência, mas a Bíblia diz que Jesus é o unigênito Filho do Pai, o único, a barriga já não precisa nem forçar, gerado. Foi o único gerado. É doido. Gente, eu vou perder isso. O que eu estou gerando aqui sumirá de mim. Mas enfim, Jesus foi o único gerado, o único que Deus gerou. Não tem como, porque santo faz santo, perfeito faz perfeito. Só que ele diz que ele também é o primogênito. E aí primogênito já é o primeiro de muitos irmãos. Aleluia. E quem tem Jesus tem que ter o Espírito de Deus. E quem tem o Espírito de Deus fica continuamente gritando dele, dizendo: ei, levanta essa cabeça, você é filho. Ei, para de mimimi, você é filho. Ei, para de chorar, você é filho. Para com essa sua inferioridade, você é filho. O Espírito testifica no nosso espírito que somos o quê? Filhos. Eu ouso dizer aqui, pela palavra de Deus, que aquele que tem Jesus Cristo em sua vida aqui é filho de Deus. E eu falo, se você é filho, por que você não pensa como filho? O seu problema não está em ser ou não ser filho, ser aceito ou não ser aceito por Deus. O seu problema está em pensar como filho, ter a mente de filho e tomar posse da consciência de filho de Deus. Porque o ser filho depende do que Cristo fez na cruz e da vontade do Pai. Agora viver a paternidade depende da nossa cabeça entender que nós já não somos mais quem éramos e agora fazemos parte da família de Deus. Aleluia! Eu quero, para comprovar, para falar um pouco sobre isso, rapidamente eu vou falar da parábola do filho pródigo. O filho pródigo, o cara vai lá, esbanja, vive a vida dissoluta, faz o que quer. Essas palavras que é interessante, né? A gente está acostumado a falar filho pródigo, mas tipo assim, uma galera aí não sabe o que é pródigo. A parábola do filho esbanjador, o cara que vivia uma vida que gastava mesmo, como que é? O ostentador, linguagem de hoje, a parábola do filho ostentador. O garoto que ganhava o salário e comprava uma prata maior do que o salário dele. O cara depois saiu na vida, falou assim: pai, é o seguinte, velho, passa aí parte da herança aí que o senhor tem, eu quero viver minha vida com meus manos, fazer meus corre, fazer o negócio do jeito que eu quero, porque eu sou dono do meu próprio nariz. Aí o cara sai para uns rolê loucos na vida, compra uma moto 300 cilindrada, vai para um lugar distante, cola nas adegas, começa a tomar chevette. Teve gente que fez assim: chevette? O que é chevette, pastor, além de um carro? Chevette é uma cachaça aí, que deve ser ruim, porque chevette, mano. Aí depois eu fiquei sabendo, tem chevette, tem variante, só o nome de carro velho. Tem Opala também? Ah, ninguém respondeu, que bom. Mas enfim, o cara saiu, colou na vida, começou a fazer os bagulho errado, colocou umas minas e só torrando a grana, comprou umas pratas, que não sei o que. Aí foi acabando, lá na vida louca, foi acabando o dinheiro, que não sei o que. Não, pega essa prata aí, paga a conta. A moto daí não tem como pagar IPVA, perdi a moto. Ih, já veio os homens, levou a moto, velho, agora já era, agora nós estamos andando a pé. E os amigos diminuindo. Quando acabou todo o dinheiro, que ele estava muito longe, ele olhou e falou: ih, mano, e agora? Cadê as minas que estavam loucas atrás de mim? Cadê os brother que estavam lá, irmão? E aí, cachorro? Yeah! Cadê os manos? Os manos não estavam lá, mas acabou o dinheiro, acabou os manos, acabou as minas, acabou o chevette. E aí, qual foi? Seguinte, mano, lá na casa do velho, mano, pelo menos até os empregados lá, mano,
Os empregados lá comem do bom, do melhor. Seguinte, vou voltar para a casa do pai. Agora vou ter que ir pedindo carona, de lotação em lotação. Vou na sola, né? Entrando atrás do busão, se humilhando. Estava comendo resto de cup noodles no lixo, resto de miojo, resto de tudo. Falei, vou voltar para casa do pai, mano. Vocês estão entendendo que é a nova tradução na linguagem do Rodrigo, né? E aí, o cara volta para casa. Quando ele chega, ele fala assim, mano, ele vai decorando, fala, vou no caminho, vou pensando o quê? Vou chegar no meu pai e falar, pai, ramelei na função, velho. Ramelei na função, despiroquei o cabeção, torrei tudo, não tenho como pagar o senhor as paradas que eu fiz. É o seguinte, eu trampo aí para o senhor, trampo para o senhor aí, o senhor só precisa me dar comida, porque os seus empregados vivem bem. Ele planejando em falar tudo isso para o pai, mas quando o pai vê o maloqueiro vindo, aquele cabelo que era tipo cortadinho com risquinho, já não tinha mais, já estava parecendo uma assolã. Porque os malucos gostam do cabelo, né? O Lalinho, o cabeleireiro, como chama aquele corte? Degradezinho. Eu sei que tem cara que corta toda semana, né, Lalinho? Mantém o degradê, mantém o risquinho na sobrancelha. O pai olhou de longe e falou, mano, cadê o risquinho? O pai olhou de longe e falou, mano, cadê a marra? Cadê aquela marra toda? Cadê aquele pisante? Cadê as pratas? O mundo devora, irmão. O mundo te suga, o mundo te suga até o tutano. Cadê aquela mina que saiu daqui toda empinada, pá? Veio toda mamulenda pelo caminho. Cabelo, nunca vi uma pranchinha a mais. Aí vem decorando, pai, seguinte, me faz um dos seus servos aí, pá, porque agora eu vou trampar pro senhor em troca de rango. Aí o pai olha de longe e fala assim, mano, não é que aquele maloca é meu filho? E o pai vai ao encontro, abraça, beija, traz a prata, põe a prata no moleque, traz o pisante no moleque, pega a picanha que está guardada na geladeira porque o meu filho estava morto e voltou, meu. O pai surpreende, porque não importa o que o filho gastou, o pai nunca será pobre, porque o filho nunca vai restituir o pai, porque é o pai que abençoa a vida do filho, é o pai que provém a vida do filho. E a maior riqueza do pai não é a que o filho gastou, mas é o filho saber que ele precisa do pai, que o melhor lugar para estar é do lado do pai. Só que tem o outro que é o mais certinho, que não ia para o baile, que não tomava chevette, que ficava na boa, em casa, ali, só jogando querendo ser super ultra master evoluído lá no Free Fire, só lá no celular, Free Fire, o dia inteiro, dentro de casa, menino bom. Só que quando vê a festa pro outro filho, aí já fala, pô pai, estou aqui contigo, não dou problema para o senhor, faço tudo para o senhor, estou aqui, e o senhor nunca deixou eu comer uma pecinha de picanha com os meus amigos, nunca me deu uma pecinha de picanha para comemorar com meus amigos. Agora vem esse aí, moleque louco aí, esse vagabundo, torrou seu dinheiro com as minas, com os caras, o senhor vem e celebra a vida dele. O pai diz para aquele moço, ei, acorda, você está dormindo. Que dia que eu te neguei alguma coisa? Tudo que eu tenho é teu. Você não está entendendo? Tudo que eu tenho é teu. Sabe, você não precisa cair para saber que você tem acesso ao Pai. Você não precisa perder para saber que você já tem. É claro, quem perde, descobre e fica mais feliz. Mas entenda, tudo que o Pai tem é dos teus filhos, daquele que ficou e daquele que foi. Eu não sei se você é o que foi ou se você é o ficou, mas eu sei que o Pai é um só, em nome do Senhor Jesus. Eu sei que Ele recebe, eu sei que Ele cuida, eu sei que Ele abraça, eu sei que Ele nos faz herdeiros
e co-herdeiros de Cristo. Sabe, eu não sei o pai que você teve, eu não sei a criação que você teve, eu não sei a história, a sua história. Só que eu sei que se Deus se manifesta como pai é porque é necessário que nas nossas vidas haja uma referência de segurança, de paternidade, um exemplo a ser seguido. E Ele quer ser o nosso pai. Mais do que o grande e poderoso El Shaddai, o grande eu sou, Ele quer ser o nosso Abba. Outra coisa, a paternidade de Deus é libertadora. Nos liberta do pecado e nos liberta da lei, porque nós temos a ousadia de ser filhos. Leia Romanos 6, 7 e 8. Você vê que o que Paulo conclui é isso. Nós somos livres da lei e libertos do pecado. Porque o que não era possível para mim pela minha carne pecaminosa, pela minha hereditariedade pecaminosa, agora é possível porque eu nasço em Deus, em Cristo Jesus, e eu tenho o Espírito Santo na minha vida. Outra coisa, se nós somos filhos, nós devemos refletir o caráter do Pai. Efésios capítulo de número 5, Paulo diz: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. O filho reflete o caráter do pai. O filho que quer viver em harmonia com o pai, admira o pai, e não tem problema nenhum em copiar o pai. O Senhor te chamou para ser santo, assim como Ele é santo. Porque tem uma coisa, na cultura grego e romana da época que Paulo escreveu isso, que quando uma pessoa era adotada, automaticamente ela era considerada como morta, e aquele passado dela já não existia mais. Agora ela vive a partir do momento que ela foi adotada, naquele contexto, naquela família, em todas aquelas coisas. Em Cristo Jesus nós morremos e nascemos de novo para Deus, e o nosso passado não está em conta mais, em nome do Senhor Jesus. Eu lembro do dia em que até que o Rodrigo, no dia em que chegaram e ficaram animados, porque agora as meninas tinham Barbosa no nome. Foi maravilhoso. A gente celebra de alegria, porque agora é uma nova história que se nasce. É uma nova certidão de nascimento, né? Olha assim, a justiça, a justiça, o cartório anula uma certidão de nascimento, né, Teca? E dá uma nova certidão de nascimento. Uma certidão de nascimento de alguém que já nasceu grande, alguém que já nasceu com 7, 12. A Rafa, minha irmã, a certidão dela chegou no passado, não foi, mãe? A Rafa com 15, 16 anos, 16 anos, agora uma nova certidão de pais, de novos pais, de uma nova vida que se escreve com uma nova caminhada. Se na jurisdição humana é considerado assim, imagina na espiritual diante de Jesus Cristo. A nova história, um novo começo, uma nova vida. Mas tem uma coisa, versículo de número 17 diz assim: e se nós somos filhos, logo somos herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Quem reflete a imagem do Pai? Jesus reflete a imagem do Pai. Quem vê Jesus vê o Pai, amém? E Jesus chegou no ápice de manifestar a figura do Pai para o mundo. Jesus disse para Felipe: Felipe, você está louco? Você quer ver Deus? Quem vê a mim vê o Pai. E Jesus se manifestando como a figura do Pai para esse mundo, o que o mundo fez com Ele? O rejeitou, o maltratou, o negou. Eu lamento dizer, mas quanto mais refletimos a figura de Deus, menos agradaremos o mundo. Quanto mais refletimos a figura do Pai, menos o mundo nos aceitará, porque o mundo odeia Deus. O mundo te abraça, o mundo te beija, o mundo celebra com você quando você faz a vontade dele. Mas quando você começa a fazer a vontade do Pai, você é rejeitado, você é escarnecido, você é zombado, você é crucificado. Mas diante dessa consciência de Pai, de paternidade divina, diante do novo nascimento, diante de Cristo, Paulo termina esse capítulo Paulo termina esse capítulo pouco se lixando para o mundo, aleluia. Às vezes a gente quer agradar, a gente tem medo da represária do mundo, mas quem tem o Espírito de Deus pouco está se lixando para o mundo, porque sabe de quem é filho, aleluia. Olha o que Paulo diz, Romanos 8, capítulo de número 33.
Vou ler a partir do 31, porque o negócio é louco. Olha isso. Que diremos, pois, acerca dessas coisas? O que diremos, pois, acerca dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo o seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Quem intentará acusações contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, ao qual está à direita de Deus, e também intercede por nós. O nosso irmão mais velho, o nosso Cristo, o nosso Salvador, a nossa carta de adoção, está ao lado do Pai intercedendo por nós. Olha isso. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação? Ou a angústia? A tribulação, a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti fomos entregues à morte todo dia, fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque eu estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aleluia! A consciência da paternidade divina, o DNA de Deus em nós, derramado por Cristo Jesus na cruz, nos dá a ousadia de enfrentarmos esse mundo do jeito que Ele vier nos enfrentar, porque sabemos que maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Falta consciência para a igreja de quem ela é. A igreja não tem que levantar placa e sair louca protestando. A igreja tem que dobrar o joelho e se render a Deus, ao Pai. A igreja não protesta com violência. A igreja se levanta diante de um mundo violento, disposta a tomar porrada por amor a Deus. É absurdo, mas é evangelho. A igreja não mata, a igreja morre. A igreja não atira, toma tiro. A igreja não espanca, é espancada. A igreja é a noiva do Cordeiro. E se odiaram Ele, não tem por que nos amarem. Essa é a realidade do evangelho. Mas aqueles que têm o Espírito Santo, diante das larguras, das profundidades, das potestades, dos principados, dos homens, das coisas que se levantam, tenho uma certeza: eu nasci de novo. Eu tenho uma vida em Cristo Jesus. E não são essas coisas que me parará. Sabe por quê? Porque eu sei que nada me separará do amor de Deus. Eu sei que aquele que nem o seu filho poupou, não me poupará mais nada. Então, abre a sua consciência e viva uma nova vida, uma nova história. Se um dia você já aceitou Jesus como Senhor e Salvador da tua vida, glória a Deus, que maravilha! Você já tem a carta de adoção. Agora você precisa se posicionar como filho. Você precisa permitir que o Espírito de Deus ministre a tua vida e confirme dentro de você todos os dias, todo instante, de quem você é filho.